Senhor, te salve nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Queria que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar nessa tarde em nome de Jesus. Meu amado, estamos aqui para poder pregar a palavra de salvação e de vida eterna para nossas vidas. Uma breve mensagem, e que essa mensagem vá de encontro à sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Palavra do Senhor bem conhecida, João 14, versículo 6. Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus, ele se apresenta como o caminho. Jesus, ele se apresenta como a verdade. E Jesus também diz que ele é a vida. A palavra do Senhor nessa tarde, meu amado, vai nos falar sobre o caminho. E esse caminho é o próprio Jesus Cristo. O caminho que o homem trilha e se achega ao seu Criador. O caminho que a criatura trilha e ele chega ao seu Criador. Se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então nessa tarde, meu amado, eu quero falar para ti: não há outro caminho, não há outra maneira de um homem se achegar a Deus Pai, o Criador do céu e da terra. E Jesus, ele diz que ele também é a verdade. Ele se apresenta como a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela nos libertará. Então Jesus, ele diz que também ele é a verdade. E sem essa verdade, que se chama Jesus Cristo, não há salvação. Porque a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos tira das trevas e nos leva para a luz. Sabe por que nos leva para a luz? Porque Jesus, ele é a própria luz. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Mas Jesus também, ele é a luz. Ele é a luz que o homem, que resgata o homem das trevas. Jesus é a luz que vai dizer que o homem estava em dessas trevas e a luz veio, chamado Jesus Cristo. E a palavra diz, meu amado, sobre o caminho, a verdade. E a palavra também diz sobre a vida. O homem, ele não tem vida fora de Jesus. O homem, ele não tem como ter vida fora de Jesus. Talvez você fala nessa tarde: eu estou vivo, eu não tenho Jesus. Não, isso é mentira. Porque a vida unicamente está em Jesus Cristo. Porque ele mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se queremos chegar, alcançar, estar com o Pai, temos que entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Temos que conhecer a verdade chamada Jesus Cristo. E temos que estar na vida chamado Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 19, o versículo é versículo 10, onde diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus Cristo, ele é o resgate. Jesus Cristo, ele é o resgate da humanidade. Mas para que nós possamos ser resgatados, a palavra do Senhor de Mateus 11, 28, Jesus, ele também convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele é o alívio. A religião, o homem, ele coloca fardo, o homem, ele coloca, mas Jesus diz: eu sou o alívio. Ele é a verdade, Jesus Cristo, o único, a verdade e a vida. E ele diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Jesus, ele convida, mas também ele bate na porta. Meu amado, não perca tempo. Dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido o que a palavra tem nos dito. Porque vai chegar o dia que a palavra, ela diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Mas deixe o homem maligno a sua maldade e se converta ao Senhor.
Então, quando nós chegamos a Jesus, Ele nos chama a uma conversão, Ele nos chama a uma mudança de vida. Por isso Jesus, Ele diz: deixai o homem os seus caminhos. O caminho do homem é caminho tortuoso. O caminho do homem é o caminho errado. Mas nós te apresentamos o caminho certo, que é Jesus Cristo. O único caminho que salva o homem é Jesus Cristo. Quando João ele vê Jesus, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então é Jesus, meu amado. Não sou eu, não é homem, é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta. E não há outro nome, a palavra diz, não há outro nome que foi dado para que o homem possa ser salvo. Não há outro mediador dado entre os homens, por qual os homens possam ser salvos. Somente Jesus Cristo. A palavra diz que é somente Jesus Cristo. Porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para vir morrer pela humanidade, morrer pelo pecado do homem, morrer na mão de pecadores, para ressuscitar o terceiro dia e salvar pecadores. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós dependemos de Jesus Cristo para a salvação. Talvez você diz: eu não dependo, eu não quero esse Jesus, eu sou feliz, eu tenho tudo. Mas a palavra diz: louco, se te pedires a tua alma, para quem você tem preparado? A palavra diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então o que interessa para Jesus é a sua salvação. Ouro, prata, bens materiais, o homem ele conquista, mas a salvação só conquista em Jesus Cristo. Que nessa tarde você possa entender que só tem um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único, unigênito, que tem a salvação para nós. E nessa tarde eu não estou aqui para te pregar um engano, uma mentira, não. Eu não estou aqui para te iludir, não. Nós estamos vivendo dias onde é escândalo, é corrupção, usando a palavra de Deus. Mas eu estou falando de um Jesus, aquele que veio buscar e salvar a minha e a sua alma. Que você entenda, meu amado, que só Jesus tem essa salvação para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e você possa crer no nome de Jesus.